Bem, você que tem acompanhado todas as entrevistas que nós estamos fazendo aqui em Guaíra e principalmente mostrando esse município maravilhoso, e hoje nós estamos aqui falando de um assunto muito sério, um assunto que realmente preocupa, que vem tirando o sono de muita gente. Mas para falar sobre isso, estou aqui com o Roberto Weber, ele que é uma rocha dentro dessa história, que realmente, juntamente com os demais produtores, acabaram montando uma associação para poder defender os interesses da legalidade, da propriedade, da terra, do trabalho, dos bons costumes, da produtividade, porque realmente vem uma preocupação bastante grande. Roberto, uma satisfação imensa estar aqui com você, a gente que acabou descobrindo por acaso esses problemas, esses tormentos que vocês têm enfrentado. E você é hoje uma das pessoas que iniciou a organização juntamente com os demais produtores, que vem sendo tirado o sono de vocês, a preocupação enorme com essa pseudo-invasão não, uma invasão real, mas de uma pseudo-legalidade dentro do processo. Queria que você falasse a respeito disso. Aconteceram essas invasões, né? Mas veio alguns indivíduos indígenas do Mato Grosso do Sul e a maioria veio do país vizinho, do Paraguai. Aí em 2013, ali em março, nós fundamos essa ONG, que seria uma associação, seria a Organização Nacional de Garantia ao Direito à Propriedade, inicialmente com 43 pessoas, e hoje tem mais de 500 membros associados, né? E não só agricultores, pessoas do comércio também, profissionais liberais, gente de fora, associações, outras associações são associadas à nossa também, tudo na intenção de defender a propriedade, os valores, a Constituição. Nós somos legalistas, né? A nossa intenção é seguir a Constituição. E isso que o Roberto está nos falando, nós vamos passar, você vai entender parte de todo esse drama que eles têm vivido. E principalmente conversando com o seu Weber, que é o pai do Roberto, que veio de trator lá do Rio Grande do Sul, que são muito tempo de viagem, abrindo, desbravando, e hoje tem aqui suas propriedades, tem sua produtividade por aqui. Agora, Roberto, uma coisa que me intrigou muito e que é preocupante demais, a gente sabe que a cidade real dele, Guairá, em 1700 e alguma coisa, 1800, quando os bandeirantes vieram assumindo isso aqui, que não tinha, era território ainda indefinido, o Tratado de Tordesilhas ainda existia, quer dizer, há muitos anos atrás. E agora vocês, de um passe de mágica, de uma situação assim muito estranha, de repente vem se intitulando uma invasão de terras indígenas, e o que é pior, com uma demarcação do município de Guaíra praticamente inteiro. Como é que foi receber esse impacto e da onde que surgiu tudo isso? O que a gente conclui hoje, que essa questão da demarcação, essa tentativa de invasão por parte de paraguaios e tal, e de indígenas, que essa cultura com apoio de órgãos federais e conivência do Ministério Público Federal também, hoje faz parte de uma grande orquestração, uma grande orquestra montada pela esquerda, é a nossa opinião, no intuito dessas teses, porque assim, quando eles começaram a invadir aqui, em 2006, 2007, começaram a chegar e andar pela rua e tal, e acabaram se assentando numa área devoluta do município. Nós não fizemos nada assim no sentido, porque víamos aquilo, tá, a prefeitura é responsável, ela que se vira. Depois eles invadiram uma área da Itaipu. Em 2010 começaram a invadir áreas privadas. Então, o governo que havia no Brasil, que mudou, de esquerda, numa cultura de destruir a propriedade privada. Esse é o entendimento que a gente tem hoje. E a FUNAI está a serviço disso, a esquerda está a serviço disso. Então a gente acha que isso daí é mais uma peça na orquestração, essa questão da invasão indígena. Esse é o pensamento que a gente tem. Agora, o que é curioso, porque não se fala em tamanho de propriedade, simplesmente entra para dentro aqui em Guaíra, propriedades com 2 alqueires, 3 alqueires, inclusive gente que hoje teve problemas sérios, inclusive de saúde, porque só tinha aquele pedacinho de terra e de repente foi invadido de uma maneira
muito covarde dentro de uma orquestração toda que foi feita. Como é que é isso? Quer dizer, então não tem critério certo definido para essa situação, até porque Guaíra tem propriedade, aldeia dentro da cidade, quer dizer, tentando dizer que aquilo é uma aldeia dentro da cidade, aqui no perímetro urbano. Como é que é isso? Na verdade não tem aldeia nenhuma aqui, são todas invasões. Porque ela se tornaria uma aldeia quando ela for registrada. No caso. E quando ela literalmente tivesse existido, né? Então, fazendo a correção, uma invasão se intitulando tal. Invasão se intitulando. Por enquanto é isso que temos aqui. E eles invadiram, tem proprietários, que nem seu Luiz Sartori, ele tem uma área de 3 alqueires. Todo o patrimônio dele era esse. E ele não tem, ele anda pela rua aí. Não tem o que fazer, não faz nada. É um senhor que deu derrame, um derrame leve nele. E ele anda por aí, não tem o que fazer. Infelizmente ele ficou sem nada. Tem outro de 2 alqueires do lado, seu Anésio Bittencourt, ele tem outras áreas, mas aquela de 2 alqueires também foi tomada. Então são 18 áreas invadidas e está nessa situação. Dessas 18, tem umas 10 que já tem ganho, nós também temos uma área invadida, nós temos ganho de reintegração de posse em segunda instância já. Porto Alegre, a Justiça Federal, segunda instância é Porto Alegre, por unanimidade dos desembargadores, mandaram despachar. Aí, ora, o juiz federal de primeira instância não cumpre, por motivos ideológicos da parte dele. Quando vem um juiz um pouco mais equilibrado, vê aquela ordem, quer cumprir, aí a Polícia Federal alega que não tem efetivo, pode fazer a desocupação e levar esses indivíduos de volta de onde eles vieram. E fica essa confusão. E estamos esperando. Temos essa reintegração de posse há 3 anos já. E não é cumprido. Enquanto isso, eles roubam gado da vizinhança, roubam milho, roubam madeira, roubam cerca, botam fogo, destroem matas. Está uma confusão generalizada na região. Agora, isso já está amparado na Constituição de 88. Eu quero que você fale a respeito disso para o nosso telespectador também entender do que é que nós estamos falando, a gravidade desse processo, porque dali é que começa a aparecer fatos muito intrigantes dentro desse contexto, que não dá para fazer uma afirmativa de início, mas os indícios que tem é que isso literalmente foi plantado, e aí você vai entender por quê, porque as datas estão fechando, estão batendo desde o momento dessa desordem toda. Então como é que começa essa história da Constituição de 88, como é que vem de lá para cá? Qual que é a determinação e a PEC 215 também, que está lá para ser votada? Eu vou começar mais lá atrás, na Constituição de 1934. Quando ela foi promulgada, aquela de 34, nessa questão indígena se colocou assim, que o governo passaria, o índio não haveria, estava sem lei, né? As terras onde eles estavam, tal. O governo passou a ser tutor de todos os índios do Brasil. Entendeu? Então todas as terras onde eles ocupavam naquele momento passou a ser território da União, patrimônio da União. E a União, em troca, faria um tutoramento, apoio, proteção. Aí foi criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, na época, que perdurou, bem ou mal, até lá por 67, 68, 1967, 1968, quando foi extinto e foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Daí ela passou a fazer o serviço do SPI. Na Constituição de 88, foi mudada essa regra um pouco. O tutoramento da União em cima dessa questão indígena permaneceu. Eles são responsáveis pelos índios do Brasil e pelas terras. Só que daí botou um marco, chamado marco temporal, que significa o seguinte: onde o índio estava morando, colocado, sem documentação, numa área, em 88, em 3 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, ali o governo tinha a obrigação de demarcar, se tornar terra da União e ele tutorar aquela comunidade indígena. E ele teria 5 anos, da promulgação da Constituição até outubro de 93, 5 anos para fazer esse serviço, mas o marco temporal era 88, teria que haver o índio. Depois de 88 surgiu, não vale mais, entende? A não ser em áreas do governo, daí é uma questão governamental, áreas devolutas do governo.
O que a gente enxerga é o seguinte, o governo não fez. Muitas áreas por aí havia indígenas, ele não cumpriu a parte dele. Na nossa região não havia índios, não havia em 88, nem em 34. Não havia comunidades indígenas nesse período. Então não tem por que fazer reserva indígena na nossa região. A Constituição nos protege, entendeu? E a cláusula do direito à propriedade é uma cláusula pétrea, tem só por emenda constitucional, para haver modificação do direito à propriedade. Então nós temos duas cláusulas, uma que da lei que mostra onde deveria ser reserva indígena e outra do direito à propriedade. E nenhuma é cumprida, entendeu? Porque os juízes, nós temos casos aqui de juiz no despacho, para não dar reintegração de posse, alegou que esse marco temporal é letra morta, que o direito à propriedade é letra morta. Como é que um juiz pode escrever isso aí? Isso foi escrito onde? Aqui em Guaíra? Teve despacho aí que foi. Teve outro juiz que ele deu no outro despacho de outra ação, que são várias ações, né? São 18 áreas invadidas. Ele deu um despacho dizendo que não daria reintegração de posse, porque a terra de Umuarama até aqui e daqui até Foz do Iguaçu era tudo terra indígena no passado, então ele não dá, provavelmente essa área invadida seria indígena, então ele não daria reintegração de posse. Foi para a segunda instância e foi derrubado esse parecer desse juiz. E não está sendo cumprida a reintegração de posse. Bom, um outro assunto muito sério a respeito de tudo isso é que isso começou lá atrás, tinha em torno de quantos indivíduos envolvidos nesse processo? Você tem mais ou menos ideia disso? Quando começou essas invasões aqui, quantos indivíduos? Não, lá por 2006, ali assim, eles começaram a andar pela rua aqui, mas eu acredito que era coisa não dava 30, 40 indivíduos. 30, 40 indivíduos que já começaram a circular, isso em 2007, 2008. Isso, começaram a circular pela rua. Aí havia uma areazinha dentro da cidade, que era uma área privada, e eles entraram em acordo, a Igreja Católica, a Prefeitura e a proprietária, uma senhora, no sentido assim como ela não estava recolhendo os impostos, era meio devoluta a área. Aí se acertou na igreja, ela era muito religiosa, de deixar eles ali, entendeu? Deram um pedacinho e ela tinha uma outra área do lado que daí liberariam aquela área para ela, sabe? Ela poderia lotear e tal. O que aconteceu foi que eles se assentaram naquela e na outra e a senhora ficou sem nada e a prefeitura também não recebe impostos e ali começou o primeiro item, entendeu? Nessa de invasão. Como ela não está registrada, ela também não é uma aldeia. Mas eles invadem, no dia seguinte põem uma placa de aldeia indígena e tal. É assim, a esquerda trabalha dessa forma. Não, e tem mais uma outra curiosidade, que você vai entendendo como é que isso foi colocado. A partir de quando vocês fizeram a associação? Isso foi em 2013. 2013, março. E junto disso trouxeram para Guaíra também uma representação da FUNAI aqui. A FUNAI ela abriu um interposto aqui em 2012. E também veio para cá Ministério Público Federal e veio a Vara também Federal, foi se instalando tudo nesse mesmo momento ali, entendeu? Vara Federal para juízes e o Ministério Público Federal. E que isso é para agilizar o processo, para tentar fazer a coisa, porque em relação ao sem terra, ele aqui nessa região não tem a mínima possibilidade de passar, porque vocês estão com um documento de toda a colonização do processo, como também. Mas o índio, caberia no mínimo uma discussão. Quer dizer, então cria-se uma ideia de que se traz o índio para cá, vamos discutir que esse assunto era terra indígena e a gente tem possibilidade com o Ministério com tudo, coloca o pessoal aqui dentro e vamos fomentar. E hoje quantos indivíduos tem mais ou menos catalogado aqui? Você tem ideia disso? Bem certo não tem, porque dentro dessas invasões é terra de ninguém. Ninguém sabe quantos estão lá. Na invasão que tem na nossa propriedade, há negros, há loiras, há loiros, há pessoas há paraguaios, há de tudo. Entende? Assim, paraguaios brancos, é uma confusão, uma terra de ninguém. Ninguém sabe quanto tem, mas há uma estimativa em torno de 1.500. Quer dizer, já tem 1.500 índios, então de 2017 aqui, de 2007 eles procriaram rapidamente, né? Então as famílias aumentaram muito, assim, foi mais do que coelho.
para poder... E já nasceu filho grande, né? Filho com 20 anos, sim, 25 anos, já tem filho grande. Quer dizer, e aqui teve mais uma curiosidade, como é que foi a legalização desse pessoal? Porque tem mais um caso grave nisso aqui. Não é só isso não é só o sossego que foi tirado aqui de todas as famílias, mas tem mais uma outra gravidade nessa situação toda. Foi feito também um mutirão aqui para legalizar esse pessoal. Foi feito um mutirão, um conluio ali entre o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que era, não sei se ela é secretária ainda hoje ou não, já era o governo Richa, era Maria Tereza William, o nome dela. E ela foi a fomentadora, junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Cartório de Registro Civil, junto com a Receita Federal, junto com o Ministério Público Federal. Todos abriram a Receita Federal no fim de semana, sábado e domingo. A Prefeitura funcionou, o Cartório de Registro Civil funcionou no fim de semana. E foi registrado mais de 900 indivíduos. Ganharam registro. Tudo assim, arrumaram 2 anciões, né, indígenas, colocaram eles lá e ficavam sentados. Aí só para a pessoa chegava, se registrava, o ancião falava, não, eu garanto ele é assim. Aí a pessoa dizia que tinha nascido com 30, 40 anos, nasceu aqui e tal. Entendeu? Saíram com o registro civil, muitos vieram do Paraguai, com 4 dias já estavam com aposentadoria inclusive. Quer dizer, enquanto isso, um trabalhador, quem está recolhendo seus impostos, agora estão tentando passar uma outra lei com 60 e poucos anos de trabalho e não consegue se aposentar. E aqui aconteceu isso. Exatamente. Eles alegaram que eles estavam aqui, nós temos prova, testemunhal, o município inteiro sabe que não estavam, né? São 30 mil pessoas, surgiram em 2006, 2007. Quem é mais antigo que isso sabe que não tinha índio antes, entende? E eles alegam que eles estavam aqui, foram ficando adultos, 30, 40 anos, e a lei nunca olhou para eles, entendeu? Eles nunca tiveram oportunidade de ter um registro civil. Todo mundo sabe que se você alegar que não tem, fizer uma alegação que não tem dinheiro para fazer o registro civil, a lei te protege e você faz o registro civil de graça. Eles não sabiam disso, entendeu? Muitos foram lá, não falavam nem português, a maioria não falava português desses 900. Não falava nem o português, como é que vai se registrar? Com 30 anos. Até porque é o seguinte, só fala o Guarani, então está provado que quem convive com o Brasil, que está aqui todo esse tempo, mas mesmo os que nasceram falam o português, falariam o português. Que o índio que é da região, que é do Mato Grosso do Sul, fala português. Sim. O que está só no Guarani é porque realmente veio de lá. Mas eu tenho uma outra curiosidade para vocês, que eu vou trazer essa matéria, que eu gravei com o vô Tatão, Militão Viriato Batista. Foi quem comprou 150 alqueires de terra em se não me falha a memória, 1950 em Lá Vai Fumaça. E cedeu no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, essa área onde existe uma aldeia lá, mas isso foi uma terra particular que foi comprada e foi doada por ele, e eles precisavam da mão de obra, até porque tinha erva mate naquela época, era o único registro que existia. E agora você vem trazendo isso e a gente fica entristecido com isso, Roberto, porque esse município bacana, onde tem depoimentos de pessoas desbravadoras, como é a história da abertura do Paraná inteiro, das minhas famílias aqui de Cidade Gaúcha, de Toledo, enfim, que não foge à regra, o grau de dificuldade para fazer tudo isso, e de repente você se vê ameaçado de uma forma onde existe autoridades federais dando condições para criar desordem e desestabilizar o sossego dessa região. Quer dizer, é algo que muito nos preocupa. E o que é pior de tudo isso? Cada indivíduo desse devidamente registrado já vai saindo com o seu Bolsa Família, são quantas cestas básicas? Em torno de 2 cestas básicas que recebem mensal? Eles aí recebem 2 cestas básicas por família, todo mês. E o cacique, no caso da dita invasão, ele tem cartão cidadão, já tem dinheiro na conta para gastar, né, para fazer isso tudo aí. Aí eles alegam, precisam de água potável, aí a Sanepar tem que instalar, é uma confusão. E instalando água potável, levando água potável em área invadida. Então você imagina Sim. que não existe legitimidade e o governo mais uma vez por trás dando guarida a isso. Agora, e tem mais um problema. Eu gostaria de chamar as autoridades aí para vir ver como é que esses índios, e você que defende dos direitos humanos, vem aqui em Guaíra, vai em Terra Roxa e veja como é que esses índios estão vivendo.
Como é que estão vivendo? Você vai ver em Terra Roxa algum desses indivíduos que estão ali localizados numa área próxima ao lixão a céu aberto, que não tem, inclusive está aqui registrando também que está na hora de fazer um cuidado com o lixo. Todos os municípios precisam saber dos seus resíduos que não estão respeitando a lei da preservação do meio ambiente. Tem um outro problema que as prefeituras e os prefeitos vão ter que começar a entrar na linha, porque essa lei já era para ter entrado com o destino do lixo, que é um outro problema, outro assunto que nós vamos falar, mas você vai ver esse pessoal tá no lixão com tudo isso que está recebendo. Agora, o que a gente quer, Roberto, é deixar registrado e deixar aqui aí o espaço do Rancho da Prosa, que sirva aqui de também uma janela a mais para você estar levando essa informação, porque é no mínimo uma coisa que é uma aberração contra a própria Constituição Nacional. Quer dizer, você já me comentando comigo agora há pouco, se nós não estamos contra ninguém, pelo contrário, a gente quer mais que essa situação se resolva, porque são seres humanos como nós que realmente precisam de assistência. Agora, o verdadeiro interessado pela causa está sendo usado, não está tendo assistência nenhuma para que mude dessa realidade, porque não tem produtividade, não tem educação, as meninas estão aí agora recebendo também, engravidando com 16 anos, precisa ir ver essa barbaridade que está acontecendo, então não tem educação alguma, então sendo explorado uma categoria que existe malandro no meio dessa história, tirando proveito disso. Então, está aqui a preocupação de quem criou uma situação, estão brigando, pedindo a Deus para que alguém tome socorro, e esse pessoal todo que foi legalizado há pouco tempo está aí, a míngua, precisando também de auxílio. Eles, no fundo, essa grande massa, tirando esses caciques que foram inclusive doutrinados, nós temos até uma história com comprovação que veio até antropólogo da Noruega, veio uma mulher antropóloga da Noruega, e Maria Teresa Thorsen, e veio, não minto, Maria Trodel Thorsen é o nome dela. Nós temos dados, tudo, e tem um antropólogo da Dinamarca, veio com dinheiro da CTI, Centro de Trabalho Indigenista, uma ONG. Essas ONGs estão por trás, o ISA, Instituto Socioambiental, a CTA, CTI, Centro de Trabalho Indigenista, outra ONG forte, e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, todas essas ONGs que são fomentadoras dessas invasões, dessa socialização da terra, e o indivíduo que está ali sofrendo, recebendo Bolsa Família, eles são miseráveis, eles estão sofrendo, entende? Mas eles também não essa solução, independente se vai ser fomentada, se vai ser montada a aldeia ou se não vai ser montada, se eles não tomarem, essas pessoas não tomarem tento de uma mudança de posição na vida deles, eles nunca vão sair dessa situação. Por quê? Porque o adulto não trabalha. É uma minoria que trabalha, que vai em busca de trabalho. A maioria não faz absolutamente nada. Vive dessa cesta básica, vive desses benefícios, vive de ameaça, entendeu? Os filhos não estudam. É uma minoria que estuda, com muito baixa qualidade. Não tem nem escola, ninguém está frequentando absolutamente nada. Não, existem escolas dentro dessas invasões, fora da invasão, eles têm preferência. Inclusive, se tiver 100 alunos ali num lugar e o Estado não consegue manter, querem fechar. Se tiver 2 indivíduos indígenas estudando, nem pensar, fica aberta por causa dos 2, está assim, nessa situação. Na questão quilombola, a mesma coisa, eles têm preferência. Só que eles não estudam, eles não se dedicam, não há assim da parte deles, dos líderes de indígenas, além do plano de invasão, de tomar, de ameaçar, de extorquir, não existe outro plano, um plano dessa sociedade crescer em comunidade e formar novas pessoas que melhorem a qualidade de vida deles, entende? Saiam dali médicos, saiam dali enfermeiros, saiam dali advogados. Existem vários registros de pessoas que têm origem indígena que são formadas em outros locais. Em outros locais, e até não quer isso. Não dá para generalizar que não há capacidade. Capacidade tem. O que não tem é oportunidade. Né? Não é isso que eu estou falando, que não tem capacidade. Eu estou querendo dizer que, mas se você não tiver aquela coragem de trabalhar, se você não tiver aquela coragem de estudar, você nem levanta da cama. Quer dizer, é oportunidade para ser gerada isso, para poder atrás. Exatamente. Você tem que fazer isso para, não digo na sua geração, mas os seus filhos, seus netos, eles têm uma condição de viver melhor.
Ah, mas não querem integrar. Não estou falando de integração. Não estou falando assim, não quer manter a cultura, mantenha. Mas tente manter aquela cultura com qualidade de vida. Isso daí não é agentes externos que vão fazer. Não é recebendo cesta básica. Não é só isso. Tem que receber. Mas o que eu quero dizer é que se não fizer nada além de receber, não vai acontecer nada. Daqui 1000 anos estamos com esse mesmo problema. Então está bem evidenciado, bem caracterizado que o objetivo não é resolver problema indígena, não. É criar se apossar através de uma categoria, usando isso como um escudo humano e usando isso como uma fachada para poder fazer isso. Agora, vocês querem aprender como é que faz o negócio? Vão buscar na história. Vão visitar as reduções jesuítas que aconteceram no Rio Grande do Sul, para você ver onde o índio era especialista na música, onde foi especialista nos instrumentos musicais, e numa porção de outras coisas bem feitas, bem elaboradas. Então busque esses moldes lá na história, para depois vocês virem tentar buscar extensão territorial e não consegue resolver o problema de 1000 metros quadrados numa produtividade para que saia o seu sustento de cada dia. Então isso é uma vergonha que está sendo feito, e o que é pior, mais uma vez o registro. A palavra é nojo. Dessas instituições governamentais que estão dando fomento, estão dando guarida para uma situação no mínimo indecorosa, no mínimo estúpida, e uma vergonha total que a gente tem acontecido. Agora, Roberto, eu sempre tenho dito aqui, deixar sempre esse espaço que a gente possa estar ajudando de alguma maneira, a gente seja útil de alguma forma para poder levar essa indignação, esse trabalho que vocês estão tendo, aguardando agora que o Ministério da Justiça tome ainda muito mais força com isso, porque são muitas pessoas já também olhando para isso, tentando buscar uma solução, porque realmente a gente catalogou aqui, conseguiu ver pessoas com um problema grave, inclusive emocional, porque estão se sentindo agredidas, e o que é pior, não tem a quem recorrer. Se o próprio Ministério Público consegue dar uns despachos dessa natureza, estão ainda cada vez mais dando vazão e validando esse processo de invasão, quer dizer, quem é que o homem de bem consegue fazer? E parabéns para a tua iniciativa e os demais produtores em buscar uma associação, se unirem em função da verdade, em função de uma coisa que realmente não tem cabimento de engolir isso goela abaixo, de um governo irresponsável, de um governo que realmente não está olhando pelo problema, e sim tentar se apossar achando que isso lá na frente eles vão poder ter posse desse tipo de coisa. Quer dizer, é no mínimo uma afronta à inteligência de qualquer ser humano. Então esse espaço eu gostaria de deixar sempre à disposição, Roberto, e parabenizar pela coragem, pela força, e mais uma vez sendo pioneiro, abrindo as portas dessa instituição que faz com que as pessoas se sintam pelo menos amparados e juntos pelo mesmo bem comum de todos. Outro registro que eu queria falar era o seguinte: hoje no Brasil, nesses 8.500.000 quilômetros quadrados que nós temos, tem uns 7% que são lavouras agrícolas, né? Todas as lavouras, soja, milho, cana de açúcar, café, somando tudo, arroz, tudo dá em torno de 7%. A área produtiva no Brasil. A área que se planta. A pecuária, ela pega mais uns 26%, que são propriedades com pecuária. Então, somando essas duas coisas, dá 33% entre a pecuária e a lavoura. As reservas indígenas já estão com 13%, entendeu? Da área, o dobro da área agricultável praticamente, com lavoura hoje. Você imagina que as reservas indígenas já detêm 13% da área. E 33% então sendo a pecuária, com pastos e lavoura. Os outros 67%, incluindo daí os 13% indígenas, estão na mão do governo. São áreas devolutas do governo. É um país altamente estatizado, com muitas longas áreas do governo federal. Então o governo federal, ele deveria demarcar em cima de área própria do governo. E o Ministério Público Federal deveria legislar em área pública do governo federal. E não vir para cima de áreas privadas, áreas que já foram loteadas, pagas, escrituradas, registradas, para fazer demarcação. Entende? Há um certo disparate em tudo isso. Entende? O governo é omisso, ele se auto-intitulou tutor dos índios,
ele não faz o acompanhamento, ele não protege, ele não atende e sobra para nós do setor privado mais essa carga. E outra, tem a PEC 215, se não me falha a Isso. memória, que também trata desse assunto. A PEC, na verdade, ela é a seguinte, porque hoje a demarcação, a FUNAI, o governo Lula, ao longo do tempo dele de governo, 2002 para cá, ele largou de diversas portarias, a FUNAI foi colocando por baixo do pano, e chegou num ponto ali em 2012, quando a gente começou as invasões aqui, que a gente não tinha conhecimento nenhum disso, a gente trabalhava e cuidava da nossa vida e tal, ninguém estava pensando em invasão indígena. A gente se deparou com uma situação interessante. A FUNAI, ela tinha um poder imenso, porque ela vinha, demarcava, fazia o estudo, entendeu? Ah, olha, tem necessidade de fazer uma demarcação indígena aqui, tendo índio ou não tendo índio. Os antropólogos atendiam a eles, faziam serviço para eles. Faziam um estudo antropológico. A defesa do proprietário era dentro da FUNAI, que ninguém nunca ganhou. Você tinha 90 dias para se defender dentro da FUNAI. Depois você ia reclamar na justiça e ela que julgava no final das contas. Então ela achava a necessidade da demarcação, procedia o estudo demarcatório e fazia a demarcação, e o ministro da Justiça assinava, a presidente assinava e criava-se uma reserva e passava a ser patrimônio da União. É assim que funcionava. E foi sendo colocado essa coisa absurda de não ter, assim, um faz, o outro julga, o outro, entendeu? Em órgãos diferentes. Então, a PEC 215, ela não está aprovada, mas ela é para consertar isso aí. Por quê? A FUNAI mantém o poder olha, aqui precisa fazer uma demarcação para proteger os indivíduos. Mas essa demarcação passa para o Poder Legislativo avaliar se aquela demarcação é justa, se é necessária, se é razoável, se está dentro da lei, se está seguindo a Constituição. Tira dela o poder de fazer todas as etapas do processo. É isso que é a PEC 215. E ela está praticamente hoje parada, sem nenhuma Ela está atividade. parada porque os indígenas não querem, claro, todas essas forças que tem por aí. Você vê que qualquer problema indígena já tem índios de plantão morando em Brasília, já para se pintar e tentar invadir o Congresso toda vez. Eu já fui algumas vezes no Congresso Federal, em assuntos importantes da questão, e sempre tem lá, eles entram primeiro, eles estão pintados, tal. E eu ouvi essas informações que eles nem são de aldeias, eles moram em Brasília já, por conta, só para aquele determinado dia ser convocado, se pintar e se apresentar lá no Congresso para apertar. Bom, e no mínimo acho que uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, parece que já está até aberta, até em relação a essa questão da FUNAI, para buscar. Tem algumas ONGs aí que espero que isso acabe caindo na mão do juiz Sérgio Moro também, porque tem uma grana preta na mão de umas ONGs que está fomentando uma série de desordens nesse Brasil. E já existe uma CPI também para apurar essas situações da própria FUNAI ou ainda não? Tem a CPI, não sei como é que ela está andando, ela estava meio parada por força desse pessoal. As ONGs trabalham todas na escuridão. Elas não trabalham assim com clareza, com os atos, é tudo no escuro. A gente estudando, nós entramos, temos essas informações do ISA, Instituto Socioambiental, da CTI, Centro de Trabalho Indigenista, CIMI, tudo isso daí recebe dinheiro de fora. Recebe dinheiro da Inglaterra, principalmente, da Noruega, são os dois países mais fomentadores de invasão para cá. A ideia talvez seja de dominação, né? Principalmente, vou dar um exemplo para você. Aqui nós temos talvez o problema do aquífero Guarani, ou não sabemos qual outra fonte de interesse que há. Mas no norte do Brasil, na região da Cabeça do Cachorro, lá divisando com a Venezuela, aquela região foi intensamente demarcada. Há Yanomamis, há tribos lá e outras tribos lá, tranquilamente. Mas eles demarcaram áreas imensas. Às vezes a comunidade indígena está aqui, eles foram demarcando 500, 600 quilômetros para lá. E lá tem uma fonte de nióbio enorme. 98% do nióbio do mundo está aqui no Brasil, está naquela região. Tanto
na cabeça do cachorro ali, naquela região do norte do Brasil, quanto na região de Roraima, lá onde demarcaram aquela demarcação Raposa Serra do Sol lá. Serra do Sol. Que são 1.700.000 hectares que demarcaram. E hoje os índios, antes eles tinham trabalho, eles viviam bem. Hoje estão lá sim, estão na miséria, vivendo no lixão de Boa Vista. Isso já está amplamente documentado e divulgado, entendeu? Eles acabaram com a situação. E lá consta também que tem bastante reserva mineral naquela região. Com certeza o norte, essa região do centro-oeste do Brasil é uma riqueza extraordinária. Mas, Roberto, eu sei que nós temos assunto para muito mais tempo, mas eu quero agradecer demais a oportunidade de estar conversando com você, levando um pouquinho desse assunto, um assunto que no mínimo é intrigante, no mínimo é curioso e que vai dar muito pano para a manga isso. Vai ter muito assunto que vocês vão ter que explicar melhor essa situação. E aí tem esse pessoal que está utilizando desse mecanismo para poder levar ainda uma categoria ao caos pior que já existe. Você pode vir aqui para você ver que situação está vivendo. Quero fazer um registro também na cidade de Campo Mourão, onde existe índio na rua, ao tempo todo lá, abandonado sempre ali, volta e meia, vão lá, tiram o acampamento que está ali próximo à rodoviária, na cidade de Campo Mourão. E em Maringá é uma quantidade enorme de índio vivendo em condições precárias hoje no centro da cidade. Então o que eu quero dizer é o seguinte, são crianças vivendo em estado deplorável, são jovens que não estudam, índio com o cabelo pintado, descolorido, quando tipo os boizinhos lá olha, rapaz, o negócio está ficando esquisito. Então vocês tomam vergonha, vocês tomem tento e realmente vão buscar a verdadeira função. Se essa FUNAI não serve para cuidar da comunidade, que destitua isso aí. Arrume um outro órgão lá que começa a pôr gente para funcionar. Porque nós estamos vendo, estamos acompanhando e isso está de uma maneira subliminar sendo colocado. Então quem é que não conhece a cidade de Maringá? Que Maringá nunca teve aldeia para nada. Estão lá vivendo no centro da cidade. Campo Mourão, mesma coisa. Mourão, a mesma coisa. E aqui Guaíra, agora perturbando inclusive o sossego dos produtores e quem realmente faz a diferença. Então a coisa é bem pior que vocês imaginam. Então está na hora do governo abrir mais essa caixa preta. Porque nós começamos acompanhando aí das construtoras, que é um negócio apavorante, que ninguém sabia que era complicado, mas não era tanto. Então, graças a alguém da justiça que realmente está fazendo que as coisas venham às claras e funcionem. Mas tem muitas outras caixas pretas que precisam ser abertas nesse Brasil. E a questão indígena, a questão da terra e a garantia de quem produz é mais uma que vocês vão precisar ter que colocar, porque realmente não pode deixar gente morrendo da forma que está acontecendo, produtores com a sua privacidade, com a sua integridade sendo ameaçada e não tem com quem contar. Não tem com quem contar. Então está na hora de a gente começar a fazer esse registro e pedir para que os senhores senadores, deputados, parlamentares comecem a abrir os seus olhos e comecem a olhar com um pouco mais de seriedade, porque esse assunto vai render muito e esse assunto é muito mais sério do que vocês imaginam.